Hoje, o tema do vídeo é domine o tempo. Mas antes de eu te ensinar como você vai dominar o tempo, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje em dia, que a gente está perdendo essa sensação de controle do tempo, de domínio do nosso tempo, das nossas atividades. Por muito tempo, por séculos no caso, nós vivemos numa era analógica. A gente costumava registrar as coisas de forma analógica, em livros, em cadernos. A busca por informação era de forma analógica. Para você encontrar uma única informação, era necessário você passar por um processo muito grande. Você tinha que ir a uma biblioteca, você tinha que procurar um tema específico dentro de uma seção específica para encontrar o que você estava procurando e a partir daí talvez fazer as relações que fossem necessárias para o seu estudo. Eu não cheguei a acompanhar muito essa época. Eu sei que por muito tempo foi assim, até mais ou menos uns 12 anos de idade, eu ainda tinha que ir na biblioteca. Mas depois disso a gente começou a acessar no digital, era muito mais fácil, você acessa tudo pela internet. Você tem informação sempre disponível, né, a uma tela de distância. Só que isso gerou uma mudança na nossa percepção do tempo. A forma que a gente encara o tempo hoje é diferente daquela época. Porque quando você está no digital, a quantidade de informações que você tem, ela é absorvida no cérebro de uma maneira diferente. O cérebro ele registra o tempo pela quantidade de informações que você recebe. Então, o tempo no virtual, ele é muito mais acelerado do que o tempo no analógico. A única ferramenta que a gente manteve do analógico, e mesmo assim trouxe para o digital, é o calendário, que é a nossa forma de quantificar o tempo de forma visual, para que a gente não perca nossos compromissos, tenha mais um controle do tempo que a gente trabalha e do tempo que a gente precisa ter de descanso, que aqui no caso é o final de semana. E quais as consequências do abandono do analógico para inteiramente ir para o digital? Uma delas é a falta de foco. É muito difícil para a gente hoje em dia ter foco em uma única coisa exclusivamente. É como se as coisas ao redor sempre competissem pela sua atenção, principalmente o seu smartphone. Mesmo que ele esteja no seu bolso, você fica com aquela sensação, com aquela vontade de consultar o seu celular para ver se aconteceu alguma coisa no momento em que você não estava olhando. E só de você ter essa vontade de checar alguma coisa, checar o seu celular, que não está nem na sua visão, faz com que você não tenha um foco total, você não tenha um foco pleno na atividade que você está exercendo. E quando você não tem um foco pleno na atividade que está exercendo, muitas vezes ela fica incompleta, você não realiza, você esquece alguma parte dessa tarefa que estava sendo realizada. Isso te gera ansiedade, porque você fica nesse ciclo e ele é um ciclo invisível, ele é silencioso. Quando você vê, você já está nele. Nesse comportamento automático de estar sempre consultando o seu celular, estar sempre consultando o computador e nunca tá vendo o que está acontecendo dentro da sua mente. E a forma que você tem de encarar o que está dentro da sua mente e te aliviar um pouco da sobrecarga de informações, de tarefas que ficam vagando na sua mente, é indo para o analógico. Porque no analógico você consegue registrar de uma forma diferente do virtual. No virtual você tem um teclado à disposição para preencher as informações que você precisa. No analógico você precisa escrever, você precisa usar a caligrafia, é alguma coisa que a gente aprendeu no colégio e usou um pouco na faculdade, mas que depois de uma certa fase da nossa vida a gente deixa de usar pela simplicidade e facilidade que a tecnologia traz para a gente, mas que quando a gente vai registrar no analógico, a gente não tem uma estrutura por trás disso. A gente tem um caderno para registrar a matéria que a gente está aprendendo, a gente tem uma agenda para registrar os compromissos que a gente tem notas adesivas espalhadas para todos os lados para lembrar a gente de alguma coisa. Não só no analógico a gente tem esse comportamento, como no digital também. Se a gente vai para o digital, a gente tem um aplicativo para registrar o conteúdo que a gente está aprendendo, a gente tem um outro aplicativo para relembrá-los da nossa agenda, um outro aplicativo para fazer anotações. Só que parece que você está preenchendo, está alimentando esses sistemas de registro, não para resgatar em algum momento, e sim para expulsar essa informação do nosso cérebro. E não é esse o intuito que a gente tem quando a gente vai para o analógico, quando a gente vai registrar alguma coisa no analógico. É para que a gente possa acessá-lo independente do tempo.
para que a gente possa acessá-lo independente das condições de energia elétrica, de onde a gente estiver, do que a gente estiver fazendo. O analógico ele é muito mais maleável nesses termos do que o digital. E aí fica a pergunta, se a gente está registrando as coisas para esquecer desse registro, ou se a gente quer registrar as coisas para ter um acompanhamento do que a gente tem feito, do acompanhamento do que a gente quer fazer. E para isso eu utilizo um sistema conhecido mundialmente, um sistema que se chama o método Bullet Journal. Ele foi desenvolvido para que você juntasse todas essas ferramentas em um caderno só, tanto a sua agenda, quanto o seu calendário, quanto o seu diário, quanto o seu bloco de notas, todos esses pequenos adereços analógicos em um lugar só, em um caderno só, numa estrutura atemporal e maleável. Ou seja, ele tem um sistema básico em que você aprende a entender a dinâmica de funcionamento do seu registro e você consegue acessá-lo independentemente do tempo que você esteja. Então, por exemplo, você começou um caderno em 2011 e você mantém esse sistema de registro por 10 anos, em 2021 você consegue acessar em 2011 o que você escreveu no mês de fevereiro, por exemplo, na metade do mês. No dia 12, por exemplo, de fevereiro, você consegue acessar o que você pensou, a sua lista de tarefas no momento e o que você fez ou não fez naquele dia. Além disso, você consegue observar que tipo de pessoa você era naquele ano, quem você costumava encontrar, que atividades você costumava fazer. E essa ferramenta é muito difícil você encontrar no digital. Eu não consigo encontrar hoje, até hoje eu não consegui encontrar uma ferramenta em que eu pudesse ter acesso rápido e instantâneo a informações do meu passado de uma forma tão clara. Primeiro, porque quando eu entro no digital, eu já quero fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu quero olhar as notícias, eu quero acessar o Facebook, o Instagram, eu quero abrir um jogo, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo que já me tiram daquela minha ação inicial de querer procurar um item específico. E o interessante desse sistema é que, pela metodologia de escrita dele, ou seja, você tem um registro diário, você diariamente escreve nesse caderno, uma vez ao dia, ou duas vezes ao dia, ou várias vezes ao dia, depende da sua necessidade em transcrever informações para esse sistema. É por meio desse tipo de ação, desse comportamento específico, que você consegue se autoconhecer. Não é o intuito do vídeo, mas quando eu comecei a registrar dessa forma, eu comecei a acompanhar. Eu gostava muito de registrar minha lista de supermercado. Então eu sempre acompanhava uma lista do que eu tinha de comprar. Em dado momento da minha vida, eu comecei a revisitar essas listas de compra e vi que a carne era um item que estava muito presente. Constantemente eu colocava esse item como um topo da minha lista, como um principal. E por uma questão daí maior de consciência e expansão da consciência, não necessariamente só pela lista, e eu só pude perceber o tamanho do meu consumo quando eu vi as listas que eu tinha criado, e nisso eu fiz um exercício comigo mesmo de quantificar quantos animais teoricamente eu teria matado até o presente momento e expandi isso para minha vida até o momento, né? Ou seja, eu peguei todo o meu passado de consumo e projetei isso, assim como projetei para o futuro também. E para mim foi aterrorizante ver o quanto eu consumia carne e o impacto disso no mundo, né? Não só no mundo, mas, como eu disse, é um despertar de consciência e você começa a ver o ser vivo com outros olhos, não só como um bife, e sim como um ser que vive e ele tem momentos bons e ruins na vida dele. Um outro exemplo bom da gente ver o quão ineficiente é a forma de registro digital é se eu fizer a seguinte pergunta para você. Você sabe as atividades que você fez, os pensamentos que você teve, os sentimentos que você teve e os projetos que você queria executar há 43 dias atrás? Há 375 dias atrás? Você consegue ter essa informação fácil? É muito difícil quando você não tem um sistema que organize essas informações de uma forma que seja acessível. E o Bullet Journal, ele traz isso de uma forma bem simples. Você só precisa de um caderno e uma caneta.
E como é que funciona isso? Como que funciona esse método? No seu caderno, as suas 2 primeiras páginas vão ser o seu índice. Você não pode esquecer, na hora de criar um título para a página, que no caso é o índice, de numerar essas páginas. Porque nesse sistema, através de uma forma de encadeamento de páginas, você consegue ir e vir sem ter que ficar folheando. Por exemplo, se você tem um projeto que ele tem mais de 3 anos de duração, você não precisa folhear todos os seus cadernos em 3 anos. Você começa de trás para frente. Você começa no seu projeto hoje, em que você já vem trazendo as outras páginas, no caso, a última que foi usada para esse tipo, para esse projeto, e você volta para a página que estava escrito o projeto. Nessa página vai ter a página anterior a esse projeto. E no índice você consegue ver de uma forma mais acessível por onde começar. É como se fosse um livro de estudo. Você quer procurar determinado tema num livro, você abre o seu índice e consulta em qual página está esse tema. Então, se você tem esse projeto longo, ou se você quer mesmo revisitar algum momento seu no passado, você abre um índice do seu caderno. E nele você vai encontrar todos os meses do ano, todas as coleções personalizadas, que são todos os projetos de vida que você quis aplicar na sua vida, e projetos não precisam ser somente profissionais. Se você quis começar uma dieta, se você quis realizar uma viagem, você planejou o seu casamento, todas essas atividades maiores que requer um espaço maior para preencher, você coloca no seu índice e você referencia. Ele está na página 20, ele está na página 20 à página 50. Lembrando sempre de enumerar essas páginas quando for preencher. Depois que você cria um índice, você passa para o seu registro futuro, que é quando você tem um panorama dos meses do ano e coloca ali todas as atividades que você pretende realizar de importância. No final do ano, por exemplo, você tem uma viagem para o Havaí, um exemplo. Quando você abre o seu registro futuro e vê que tem uma viagem ali marcada, você vê que tem um evento marcado que é importante, ele não se perde na rotina do seu dia a dia. É muito fácil você estar ali estudando, trabalhando, tendo que arrumar a casa, tendo que organizar a sua vida, organizar às vezes a vida do seu companheiro, a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais. Eu entendo que às vezes a vida ela é muito volumosa em tarefas. E você não pode guardar tudo isso na sua cabeça. O seu cérebro não tem condições, ele não tem estrutura física, os neurônios eles não conseguem suportar a demanda de atividades e tarefas que você tem numa vida. E se você conta com o seu cérebro para isso e ainda quer acessar as informações que viveu no passado, por associação você vai trazer informações erradas. Associação é a forma que o nosso cérebro trabalha para recorrer memórias. Por exemplo, se eu falo que um objeto ele tem um formato retangular, ele possui uma tela de vidro, e nessa tela de vidro você consegue ter informações, o seu cérebro, por associação, as descrições que eu te passei, já deve pensar num celular, num tablet, num aparelho digital. E às vezes essas associações, da forma que foi construída no seu cérebro, é um processo de construção. No livro do Daniel Levitin, A Mente Organizada, ele mostra um processo de estruturação de memórias no seu cérebro e dependendo da forma que você constrói a memória no seu cérebro, quando você vai buscá-la no futuro, ela vem de uma forma errada. O caminho neural que o seu cérebro percorre para acessar aquela memória, ele é defeituoso. E isso não tem a ver com você, com o mundo, é como foi construído naquele momento a sua memória. E como a gente não tem consciência, nem talvez o poder de estruturar essas memórias no momento que elas estão acontecendo, a gente precisa de uma amuleta. E por muito tempo a amuleta utilizada para a gente foi o nosso diário. Os capitães dos navios eles tinham diários, os diários de bordo. Nesse diário de bordo era possível ver tudo o que aconteceu com a tripulação, tudo o que aconteceu com a embarcação, de uma forma fácil e rápida. Depois que você criou o seu registro futuro, você passa para o seu registro mensal. Então você abre 2 páginas
e coloca lá, por exemplo, janeiro, como título. Esse título, antes você colocou o número da página. Você vai lá no seu índice e coloca janeiro, página X. Agora você vai colocar um calendário visual para que você possa ter a percepção de como vai ser o seu mês. Você não precisa esperar o mês acontecer para saber como o mês foi. Você pode já planejar de antemão como vai ser o seu mês em termos de atividades e eventos. Então você criou um calendário visual. Esse calendário pode ser feito de diversas maneiras. Tem vários exemplos na internet que você consegue achar de calendários. No YouTube tem vários vários canais em que as pessoas criam bullet journals e você consegue ver outros calendários estilizados e aí vai de gosto de cada um. Por isso que esse sistema é tão legal, porque ele se adequa à personalidade da pessoa. Ele não é enrijecido como um aplicativo é, por exemplo. Ele é pré-programado por um desenvolvedor e aquela skin, aquele visual é pré-programado. Você tem algumas opções de variação e se você quiser mais opções, às vezes você tem que pagar por isso. Depois que você registrou, você colocou esse calendário mensal, na outra página você coloca as metas do seu mês. O que você precisa realizar? Não necessariamente uma meta de produtividade, uma meta de metas inalcançáveis, metas improdutivas. É o que eu preciso fazer no mês para que esse mês não se perca e o mês seguinte não seja sobrecarregado. Às vezes são duas, três tarefas, três metas, quatro metas, não é muita coisa que a gente tem que fazer num mês inteiro. Além do que a gente já tem que fazer no trabalho, tem que fazer na faculdade, na escola, em casa. Ok. Essas duas páginas você vai revisitá-las sempre. Por quê? Eu gosto de ticar o dia que se foi. Eu gosto de pegar, por exemplo, o mês de outubro, que a gente está entrando agora, e fazer da seguinte forma. Eu gosto, por exemplo, de colocar dessa forma visual e ir fazendo um xizinho nos dias que se foram. Para mim, eu tenho mais domínio do que está acontecendo no meu mês, do dia que é, do dia da semana que eu tô. Ele me coloca de uma forma mais sólida onde eu estou no mês. E aí você parte para o registro diário. E o registro diário é uma das partes mais importantes do seu bullet journal, que é quando você escreve a data do dia que você está escrevendo. Por exemplo, estou gravando esse vídeo dia 2/10, sexta-feira. Então eu coloco 2/10, sexta-feira. E lá eu coloco as atividades, as tarefas, no caso, que eu tenho que realizar. E como é que eu simbolizo o que é uma tarefa? O interessante desse sistema é que para cada tipo de atividade, ou evento, ou pensamento, você tem uma simbologia associada. Para que serve essa simbologia? Para quando você estiver folheando ou fazendo a sua migração mensal, que é trazer as informações do mês passado para o mês seguinte, aquelas que não foram completas no caso, você consegue ver o que foi feito, o que foi adiado e quais pensamentos você teve nesse mês. Quando você tem uma tarefa a ser realizada, por exemplo, preciso ligar para tal pessoa. Você coloca um ponto. Quando você realiza essa tarefa, você marca um X. E no caso, é no dia. Um hábito bom de utilizar o Bullet Journal é você fazer um registro diário em que você acompanhe no início do seu dia e no final do seu dia, quando você faz uma reflexão noturna e prepara o seu dia seguinte para que ele também não seja uma surpresa para você. Então, quando você chegou lá na sua reflexão noturna e colocou um X em cima daquele pontinho, que é a tarefa, o seu corpo libera dopamina. Neurocientificamente, o que que acontece? Quando você tem visualmente uma tarefa sendo eliminada da sua vida, é como se você estivesse caminhando e não parado. O seu cérebro gosta disso e para ele reforçar isso em você, ele libera um hormônio chamado dopamina. Então é viciante você fazer e executar tarefas e dessa forma você consegue parar de adiar as tarefas que vem adiando. E como é que você adia uma tarefa? Porque
Eu entendo que no dia a dia da gente, às vezes a gente não consegue realizar tudo que a gente se planejou para fazer. Por isso que um planejamento ele precisa ter um sistema que seja mutável. E como é que é isso? Você utiliza um símbolo maior que. Esse maior que significa que você jogou essa tarefa para frente. Você não sabe ainda quando vai ser realizada, por isso você não registra nada além desse símbolo em cima do ponto, que era uma tarefa. Ah, mas eu queria registrar um pensamento, ou eu queria registrar um sentimento, eu queria registrar até mesmo uma mudança. Por exemplo, quando eu comecei a ser vegetariano, eu marquei esse dia no meu bullet journal. Eu coloquei lá uma bolinha aberta, que é o registro para um evento, para um pensamento, para um sentimento. Quando você está folheando isso, é muito interessante, porque às vezes você chegou no final do ano e está passando o olho no seu bullet journal para ver como é que foi seu ano, fazendo suas reflexões, tentando entender melhor o que que aconteceu, o que que pode ser mudado para o ano que vem. E quando você bate o olho nessa bolinha, é interessante, o seu cérebro parece que realça. Ele realça para o seu cérebro. É como se ele te puxasse. Olha aqui, eu escrevi uma coisa aqui para mim mesmo no futuro. E quando você relembra algo seu, um momento seu, algo que você viveu, algo que você mudou preferencialmente, você sente uma felicidade, um propósito. Você sente que a sua vida não está somente ali no digital, naquelas informações de notícia, de política, de comportamentos sociais que a gente muitas vezes não gosta, e para de se afundar nesse mar de informações e começa a olhar para dentro de que a nossa própria vida ela está caminhando. E o fato de você conseguir observar isso de uma maneira fácil te dá menos sobrecarga. Então você consegue armazenar o seu passado de uma forma acessível, com um sistema, com metodologia, consegue registrar o seu presente, que no futuro vai ser o seu passado, e você consegue projetar o seu futuro para as coisas que você quer fazer, que você pretende fazer. É como se você vivesse uma vida com mais propósito e não a deriva, como muitas vezes é quando a gente não tem um lastro do que a gente tem feito, do que a gente faz. Porque os nossos lastros hoje em dia, eles se baseiam nas fotos que a gente tira, nas publicações, na quantidade de publicações que a gente tem, no salário que a gente recebe no final do mês e nos eventos do ano, que são o quê? As datas comemorativas, aniversário, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, enfim, essa infinidade de feriados que a gente tem aqui no Brasil, que marcam um pouco, dão um pouco de ritmo à nossa vida. E você começa a dominar o tempo quando você começa a observar diariamente o que você tem feito, o que você deixou de fazer, as coisas que você tem pensado, as coisas que você tem sentido, a sua evolução no pensamento, a sua evolução nas suas ações, a evolução na sua tarefa. É dessa forma que você consegue dominar o seu tempo e parar com essa infinitude que a era digital traz para a gente, com essa ansiedade, essa falta de foco. Recomendo também, quando você começar um bullet journal, um seu caderno de registros, você tenha o hábito, o hábito de acordar. Cada um tem um hábito, cada um tem uma forma de começar e terminar o seu dia, mas quando você começa o seu dia e já joga todas as informações no seu caderno, parece que o seu dia começa mais leve. Você pensa menos e faz mais. Você se preocupa menos e aproveita mais. E quando você termina o seu dia também eliminando tudo que você trouxe durante esse dia, o seu sono é melhor. Porque não tem nada mais que você precise se lembrar, tá tudo ali no seu caderno. E se você se lembrar de alguma coisa no momento que você está dormindo, que acontece, você vai acordar e já depositar essa informação no seu caderno. Ela não vai se perder. E o mais importante, você vai conseguir acessar com uma base sistemática, atemporalmente, no seu estilo.
sem algo predefinido por desenvolvedores de software de aplicativo. É algo seu, é um caderno em branco e uma caneta, e a sua capacidade de fazer com que aquele caderno pareça mais com você e com o que você acredita. Se você tem alguma dúvida de como começar esse caderno, coloca aqui nos comentários. Eu espero que seu tempo agora comece a ficar mais condizente com o que de fato a gente vive, mais real, menos caótico, porque parece que quando você não tem um registro, quando você deixa tudo no digital, tudo mesmo, todas as suas informações, todo o seu dia a dia, é como se você estivesse tentando controlar algo líquido. E quando se trata em ordenamento, na física, é muito mais difícil você controlar um líquido do que você controlar algo que pode ser estruturado como um caderno.